Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia. Vamos estar falando aqui sobre as duas novas possibilidades de contratações do Sport Clube do Recife, né? Porque tem um jogador, até falei em live ontem, mas tem um jogador que o Sport fez uma consulta e se assustou com os valores iniciais, mas é um jogador que pode pintar no Sport, porque o Sport tem interesse, e também sobre outro jogador, que esse jogador vem da primeira divisão, tá? É um jogador que a gente olha e o nome é até interessante, mas os números não são tão bons. Eu vou estar falando para você sobre os dois possíveis reforços do Sport que podem pintar nessa janela de transferências, mas não agora. Você vai entender tudo, eu vou explicar para você. Antes de mais nada, pedir para você, se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like. Olha a hora que eu tô gravando o vídeo para vocês. Olha a hora que eu tô gravando vídeo para vocês aqui, irmão. Então, se inscreve aqui no canal, dá moral pra gente. A gente tá trabalhando muito para trazer conteúdo para você. Todo santo dia tava ali fazendo meu almoço do dia para poder sair pro escritório, exercícios e tudo mais. Então, ajuda a gente aí. Esse é o maior cenário novo. Eu boto pro lado aqui, aparece aqui o microfone aqui, só, meu. Mágica! Ajuda a gente aqui, dá essa moral, tá bom? Brigadão para você que tá sempre comigo de coração. E quando eu falo, eu agradeço de verdade. Assim, a gente tem uma comunidade aqui que me ajuda demais, que me dá muita moral, e sem vocês eu não seria nada aqui nesse canal. Muito obrigado, de verdade, tá bom? Vamos estar falando primeiro sobre o primeiro jogador que o Sport fez uma consulta. O Sport fez uma consulta sobre o jogador, que é um jogador que todo mundo aí estava falando que quando o Daniel Paulista chegasse, já ia trazer esse jogador, que é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é um jogador que, nesse momento, ele tem 12 jogos na Série B pelo Remo. É um jogador que, desses 12 jogos na Série B, fez 6 gols e deu 2 assistências. É um jogador que está conseguindo, inclusive, ter números de média melhores do que no Campeonato Paraense, né? O Campeonato Paraense, onde ele jogou, onde o Remo foi campeão com o Daniel Paulista e tudo mais, foi um dos destaques, o Pedro Rocha ali. E o Sport, ele consultou o Remo sobre esse jogador, porque todo mundo falava, e era meio óbvio que o Daniel Paulista, quando chegasse, iria indicar algum jogador do Remo, e o Pedro Rocha era o nome que mais se falava. Só que a informação que eu obtive é que o Sport se assustou com os valores. Foi pedido, segundo a informação que eu tive, 3 milhões de reais para contratar o Pedro Rocha. E aí o Sport se assustou, porque segundo o Sport, fizeram até meio que uma ideia de, tem outros jogadores aí que estão rendendo na Série B e que não tiveram um valor tão alto quanto desse valor de 3 milhões. Mas a gente precisa lembrar, meus amigos, e aí é uma crítica que eu faço aqui, que o Sport contratou o Matheus Alexandre por 9 milhões. O Sport contratou o Carlos Alberto por 15 milhões de reais. Então, assim, acho que não tá tão caro, não. Eu não quero fazer conta com o dinheiro do Sport, né? Eu não sou maluco, eu não sei como é que tá a situação dos caras. Vai que a situação do Sport seja uma situação complicada financeiramente, não esteja conseguindo ali pagar as contas, já tá com medo, pensando numa Série B e tudo mais. Porém, eu acho que dentro da realidade do mercado da bola e para um time de Série A, não é um valor caro. Talvez o Sport nesse momento, eu não tenho essa informação, aí eu estou especulando aqui, esteja negociando em cima desses 3 milhões, né? Oferecer um valor menor, né? Um valor parcelado, oferecer um empréstimo de alguns jogadores aí para o Remo, em troca de um valor a mais também, um valor menor para pagar. Eu não sei. Eu só acho que o Pedro Rocha, né? Não é um jogador de 3 milhões, não é um jogador caro. Agora, o Pedro Rocha é um jogador que ele se lesiona com frequência. Tá? É um jogador que não é um jogador que dá para se confiar tanto. E outra coisa, você ter participações em 12 jogos, 8 gols, em 8 desses 12 jogos você ter participação em gols, né? 6 gols e 2 assistências, é um número interessante, mas é na Série B. Na Série A, a gente já viu que o nível é outro. Então, assim, será que o Pedro Rocha vai ter um bom desempenho jogando a Série A pelo Sport? Caso, hipoteticamente, ele seja contratado, a gente não sabe. Então, vamos aguardar para verificar, será nos próximos capítulos. É um jogador que eu, particularmente, não descarto. Eu acho que em algum momento esse jogador pode pintar no Sport. Inclusive, eu acho que se chegar uma proposta do Sport para o Pedro Rocha jogar na primeira divisão, eu acho que balança muito o jogador. Eu acho que dificilmente o Remo seguraria o jogador. Tá? Agora, claro, vai ter que pagar. O Sport teria que pagar para ter esse jogador. De graça ele não viria, né? Falar agora sobre outro jogador que o Sport ele está ali tentando contratar.
o Lautaro Dias, né? O Lautaro Dias, eu até vi se eu achar a matéria aqui. O Lautaro Dias é um jogador que o Sport ele sondou, tá? E ele quer contratar por empréstimo, né? O Cruzeiro não teria problema de emprestar jogador para o Sport. É um jogador que não vem sendo muito utilizado e o elenco do Cruzeiro acaba sendo um elenco pica, né, gente? Tem bons jogadores ali, jogadores de qualidade. Tem Gabigol é banco. Gabigol é banco. Daí você vê como o time realmente do Cruzeiro tem um elenco estrelado ali de grandes jogadores. Né? E o Lautaro Dias é um jogador que interessa ao Sport. O jogador sabe desse interesse do Sport. Porém, os jogadores estão de férias. Eles só voltam dia 27. Então, segundo as informações que a Camila Souza do Globo Esporte trouxe para a gente, né, lá no site do Globo Esporte, esse jogador ele só vai responder sobre ir ou não, vir ou não para o esporte depois que ele voltar de férias. Então, acaba sendo também, de certa forma, inviável para o esporte, né? Porque o esporte queria um jogador para já incluir, desculpa, nessa mini intertemporada que o Sport tá fazendo com o Daniel Paulista, que inclusive ontem acompanhei o treino, né? A gente acompanhou o treino completo. Ó, cara, fazia tempo. O último treino completo que eu assisti do Sport foi do Mariano Susso, acho que no primeiro semestre do ano passado. Então, assim, foi bacana. Então, o Sport queria colocar esse jogador já nessa intertemporada, mas não tá descartado. Pode ser um jogador que apareça no Sport, afinal de contas, a janela abre dia 10. Se esse jogador volta de férias, vamos colocar aí que as coisas acontecendo muito rápidas, né? Esse jogador, ele vem contratado para o Sport, ele chega, sei lá, vamos colocar dia 30. O Sport só joga com o Juventude, acho que é dia 14, né? Sport, Juventude, ó, jogos, só para não falar, jogos do Sport, só para não falar bobagem aqui. Deixa eu ver quando o Sport vai jogar contra o Juventude. Isso mesmo, dia 14. Tô com a memória boa, hein? Tá melhorando, hein? Tô tomando aqui aquele remédio aí que a memória volta. Não esqueci o nome agora, que a gente tomava quando era criança. Você comenta aí que remédio era esse que eu me esqueci. Mas, o que é que acontece? Dia 14 daria um tempo bom pro Lautaro ele se adaptar ao Sport ali. Teria mais ou menos uns 14 dias ali para se preparar. E aí sim, já tá disponível pro Sport. Não sei se estaria no ritmo de jogo. Apesar que ele já tá jogando pouco no Cruzeiro. Também não seria um empecilho, né, para o esporte esse jogador estar. Mas assim, eu acho que os números do Lautaro não são números interessantes, não, tá? Eu acho que não são números interessantes, não. Mas é um jogador que poderia ajudar. Mais do que os que estão aí, os que foram contratados aí esse ano. Acho que é um jogador que poderia ajudar, sim. Então, de um lado, a gente tem um jogador, que é o Pedro Rocha, que tem bons números, mas é na Série B. E do outro, a gente tem um jogador que não tem números, mas está na Série A, né, que é o Lautaro. Então, vamos ver o que é que vai acontecer com o Sport, se esses jogadores vão chegar. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha. Você acha que o Sport tem que contratar esses jogadores? São jogadores que podem agregar, que podem ajudar o Sport? Comenta aqui. Quero saber a tua opinião sobre isso. E é claro, eu vou continuar atento durante o dia. Qualquer atualização, qualquer informação, eu volto. Trago tudo na íntegra para vocês. Não esquece de deixar o like. Eu sei que é chato, coisa chata pedir like, tudo, mas é porque me ajuda. Se você gosta de mim, se você gosta do canal, se você quer ver ele mantendo, a gente tá aí num processo de corrido bem apertadinho. Então, se você puder dar esse like aí, você vai ajudar o canal, tá bom? Ajuda a gente aí. Daqui a pouco eu tô voltando. Um abraço, até já. Tchau, tchau.